Olá pessoal, me chamo Paulo Albuquerque da página Diário com o Empreendedor. Estou aqui no café da manhã na Pousada Horizonte com ele, o consultor empresarial Fagner Santos, da Crescer Consultoria Empresarial. E o tema de hoje, nós vamos falar sobre o empresário e o empresário empreendedor. Mas antes de começarmos, Fagner Santos, bom dia. Bom dia, Paulo, tudo bom? Tudo bem, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos internautas. Isso aí, eu sou Fagner Santos, sou da Crescer Consultoria Empresarial, trabalhamos com consultoria de negócios e de gestão de negócios. Estou aqui na cidade de Horizonte, aqui do lado de Fortaleza, Ceará, com o Paulo Albuquerque do Diário com o Empreendedor, e vamos bater um papo desse tema que eu gosto muito de falar, do empresário e do empresário empreendedor. E aí nós vamos bater esse papo legal aqui, Paulo. E já sabemos que há algum tempo, muitas pessoas já gostam de dizer que é empresário empreendedor. Qual é a diferença, Fagner Santos? Explica pra gente. A diferença do empresário e do empresário empreendedor é que o empresário é aquele que executa o que o empreendedor tem as ideias. O empresário empreendedor, ele foca em desenvolver as ações das ideias, de transformar as ideias e trazer para o empresário fazer as ações necessárias para que aquilo se aconteça dentro do seu negócio, certo? A minha primeira concepção em relação a esse tema, Paulo, tem como ser os dois? Eu acredito que tem como, né? Mas tem que se desenvolver muito. Tem como se desenvolver muito. Realmente existe empresários e empresários empreendedores. É muito difícil, é um percentual muito pouco daquele que é empresário e empresário empreendedor. Mas existe. É como se ele estivesse com o chapéu do empresário e tirasse e colocasse o chapéu do empreendedor. Porque para você ser empresário e empreendedor é mais difícil do que você ser só empresário ou só empreendedor. E ainda nós temos o terceiro ponto, que é importante também. Tem o empresário investidor, que é a soma do empresário, do empreendedor, soma as ideias e às vezes não tem um capital. Está tudo planejado, está mapeado, está tudo certinho, mas precisa do recurso. É o que nós chamamos de empresário investidor. É aquela pessoa, aquele empresário, que eu gosto de falar que ele não é nem um empresário. Ele é apenas a pessoa que injeta o dinheiro no sonho do empreendedor e ajuda o empresário a dar ação àquelas ideias. Bem interessante. Mas, Fagner Santos, eu queria que você comentasse um pouco qual o maior desafio do empresário. O maior desafio, Paulo, do empresário hoje é, sem sombra de dúvidas, as dúvidas em buscar conhecimento. Tem empresário, Paulo, que há anos ainda está naquele outro tema que nós falamos no passado, naquela outra entrevista. Ainda está na fase da infância, porque ele não conseguiu sair daquela fase inicial. Porque o empresário, quando ele surge, qualquer pessoa normal, Paulo, quando inicia um negócio, ele já inicia. Por isso que hoje está na moda falar que é empresário e que é empreendedor, mas as pessoas não sabem distinguir o que é um do outro. Por quê? O empresário é qualquer pessoa que tem um CNPJ, seja ela meio, pequeno, está começando um negócio. Às vezes ele não tem nenhum CNPJ, mas ele já tem algo aberto, ele já produz alguma coisa, ele já faz alguma coisa, ele já usa as suas ferramentas para fazer. Então, nesse ponto inicial, que é a fase da infância, como eu gosto de falar, ele é um empresário, ele é um empreendedor, ele é o administrativo, ele é o financeiro, ele veste a camisa de todos os setores dentro da empresa. Mas chega um ponto que a empresa começa a aumentar e ele precisa delegar aqueles aspectos, aquelas funções da empresa para que isso venha desenvolver. Então, a maior dúvida dele inicial, Paulo, ele precisa buscar conhecimento para tirar todas essas dúvidas para ele dar continuidade no seu negócio. Fagner Santos, o que é necessário para ser empresário nesse tempo atual? Olha, ele precisa, Paulo, sem sombra de dúvidas, nessa época atual que nós vivemos, nós estamos caminhando para um momento
que não, vamos dizer assim, não existe o empresário mediano. E num curto período de tempo, não vai existir o bom. O empresário ele vai ter que ser excelente. Então, a melhor forma dele se tornar um empresário, Paulo, é buscar conhecimento. É buscar direcionamento naquela área do segmento do empreendimento dele. É buscar ler, é assistir. Hoje nós temos ferramentas que nos auxiliam como empresário, são os podcasts, na área que você quer atuar. Se eu sou um empresário da Crescer Consultoria, eu busco ler livros na minha área. Vou deixar aqui um livro hoje, a dica de um livro hoje, O Mito do Empreendedor. É um livro muito bom para quem está buscando essa área, iniciando nessa área empresarial. Conhecimento, Paulo. Conhecimento, então, está acima de tudo, né? Acima de tudo, É a coisa mais importante do século. É interessante. Agora nós vamos falar do empresário empreendedor. Certo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso. Eu vou repetir aqui. Existe a possibilidade, em alguns casos, dele ser os dois. Ele ser empresário e ser empresário empreendedor. Existe essa possibilidade, Paulo, hoje. É raro, mas existe. Volto a repetir. Existe o empresário e existe o empresário empreendedor. Apesar de ser raro. Mas é mais raro. Então, a melhor forma de identificar o empreendedor, o empresário empreendedor, ele necessariamente não precisa ter um CNPJ para ser um empresário empreendedor. Ele pode empreender dentro das empresas. Muitas vezes nós temos empreendedores dentro das multinacionais que são os caras que querem desbravar o mundo, quer mudar o mundo com ideias fantásticas. Essas são as pessoas, os empresários e empreendedores, dentro das próprias instituições, dentro das próprias empresas. Traz para o empresário e o empresário faz o quê? A execução daquele sonho, daquela mudança que ele quer fazer. Ele identifica dentro daquele segmento de negócio que precisa se mudar. É por isso que eu falei, o empresário, ele precisa buscar conhecimento, ele precisa saber de tudo um pouco. Eu não vou saber do departamento financeiro da minha empresa, eu não vou saber da DRE da minha empresa, eu não vou saber da parte comercial, da parte... Não, ele tem que saber. Porque quando o empreendedor, ele vem até ele para passar qualquer plano de ação que ele precisa fazer, ele está preparado para colocar aquilo em execução. Então, Fagner Santo, que você comentou aí, eu lhe ouvindo eu falo muito sempre sobre isso, que a melhor oportunidade de se empreender é quando você está de carteira assinada, ou seja, você mesmo trabalhando para outra pessoa, de carteira assinada para uma empresa, você pode praticar o empreendedorismo, né? Sim, o interessante disso tudo é que nesse momento não tem nenhum risco para você. O risco é para o dono do negócio. O risco é zero para você, né? Quando você é empreendedor com carteira assinada no regime CLT, dentro das instituições, o único risco que você tem é de levar o não de algo que você viu fantástico e o empresário não aceitar aquela ideia sua. Mas se essa ideia sua como empreendedor, dentro das multinacionais, dentro do regime CLT, for aceita pelo o empresário, ele coloca a ação no que você precisa. Ele desenvolve o seu sonho. E, Paulo, muitas pessoas, muitos empreendedores já tentaram ser empresário. Estatisticamente, a maioria deles faliram. Porque eles são empreendedor. Ele tem as ideias, ele quer transformar o mundo, mas ele não tem a capacidade de um empresário, de fazer ação, ou também mesmo do empresário investidor. Às vezes o cara tem muita ideia, é empresário, mas não tem como investir. Ele não consegue colocar no papel, fazer um organograma completo e entregar na mão do empresário. Ele fala a ideia do empresário, o empresário faz o organograma e apresenta, e eles empreendem junto. Interessante. Ô Fagner Santo, qual o principal foco do empresário empreendedor? O principal foco do empresário empreendedor hoje, Paulo, sem dúvida nenhuma, é focar nas suas ideias. O foco dele pensou algo, porque o empresário empreendedor está o tempo todo empreendendo. Então, o empresário empreendedor, o foco dele é o insight que ele tem naquele momento de alguma ideia. Você tem aqui a Pousada Horizonte e você quer expandir ela, mas se isso ficar só na sua mente, ficar só no seu sonho e você não anotar aquele insight naquele momento, ele vai ser só apenas um sonho. Ele precisa focar no insight que ele tem naquele momento para ele empreender e ter coragem. É o foco dele. Muita coragem. Bem.
O que define ele, né, o empresário, o empreendedor do empresário? Eu queria que você comentasse mais sobre isso. Como? O que define o empresário, o empreendedor Sim. do empresário? O que define, a junção que define os dois, ou ele é um só, como eu falei, raramente, mas tem como você identificar um empresário empreendedor, mas o empresário, ele é mais burocrático e administrativo. É você olhar para uma pessoa empresária, você vai ver que a postura dele não é muito comercial. Ele é mais estratégico e mais planejador. O empresário empreendedor, não. Ele já tem mais energia. Ele já desenvolve mais o processo, ele é acelerado, ele fica ansioso, ele tem muita ação. Então ele não fica sentado muito tempo planejando. O empresário, é a identidade dele planejar muito. O empresário empreendedor, não. Ele planeja e a ação junto. Tem muito junto. Já vai caminhando junto. Já vai caminhando junto. Ele não fica parado. É interessante. É a identidade dos dois. Quando o empresário, o empreendedor sabe que está no caminho certo? É quando ele percebe que todas as ações, todos os sonhos que ele quer transformar dentro daquele segmento que ele está dando certo. E cada vez mais ele amplia. Porque o empresário empreendedor, o que define ele, Paulo, é ele saber que ele fez uma ação para vender esse copo de água hoje e que amanhã ele vai fazer outra ação diferenciada, ele nunca repete. Ele sempre está inovando. Está sempre inovando, está sempre mudando, está sempre com ideias novas, ele está sempre buscando. Ele é um águia. O empresário empreendedor, ele é um águia. Ele está sempre olhando para o alto e para frente. O consultor empresarial Fagner Santos. Realmente esse bate-papo foi fantástico. A gente percebe que muitas pessoas, muitos empresários hoje têm muitas dificuldades de entender se ele é só o empresário, ou se é o empresário empreendedor. Eu estou vendo que nos anos 90, né, realmente aquele empresário dos anos 90, eles tinham mais dificuldade ainda, não era, o Fagner? Sim, com certeza. Vou dar um exemplo para você. Eu fiz uma consultoria para um empresário há 1 ano atrás, que ele pensava como 30 anos atrás ainda. Ele não saiu da caixinha. Ele não se desconectou da fase da infância. Ele não podia se afastar do seu negócio, porque ele entendia e acreditava que se ele tirasse umas férias de 10 dias, o negócio dele acabava. Ele não buscou isso que eu falei agora. O empresário, ele tem muitas dúvidas no início, mas se ele buscar conhecimento, ele vai longe. E da mesma forma é o empreendedor. Então hoje é o que eu acabei de falar, Paulo. Daqui uns tempos, um tempo curto, o mercado não vai aceitar mais empresário e empreendedor mediano. Ou você está com excelência no mercado hoje, ou ele não te aceita. Ele já não aceita mais o mediano. O mercado ele não está aceitando mais o mediano. O mediano, o que é o empresário ou o empreendedor mediano? Não se atualiza, não estuda, não busca conhecimento, não lê livro, não assiste documentário, não compra cursos, não vai atrás de uma mentoria, não vai atrás da Crescer Consultoria Empresarial. Não vai atrás de um mentor para te orientar e te ajudar, pegar na sua mão e falar assim, agora eu vou te dar clareza. A falta de humildade em muitos empresários é a pior doença dele. É a pior doença dele. Ô, Fagner Santos, a equipe da página do Diário com Empreendedor só tem que dizer para você gratidão e gratidão. Obrigado. Por essa oportunidade fantástica de levar informação aos nossos empresários, não só de Horizonte, mas do Ceará, do Brasil e do mundo. E a você, internauta, gratidão por permitir a gente entrar no teu celular, na tua casa, na tua vida, no teu coração e na tua rede social. E sucesso para nós! Deixa eu fazer um convite para eles. Terminou? Deixa eu fazer um convite para vocês. Eu faço o convite para vocês se identificar qual que é a atitude de vocês. Se vocês é empresário ou você é empresário empreendedor. E se você não conseguir se encontrar com essa pergunta, estou à disposição de você. Eu sou Fagner Santos, da Crescer Consultoria Empresarial. E Paulo, mais uma vez, muito obrigado por participar da sua página. Estamos juntos. Valeu, campeão! Sucesso!